Sabe aquela situação de voltar para casa esperando um abraço e encontrar um muro de desconfiança? Pois é, foi exatamente isso, de uma forma infinitamente mais dolorosa, que aconteceu com Jesus em Nazaré. Hoje a gente vai mergulhar nesse drama profundo da incredulidade, que está escondido numa passagem do Evangelho de São Marcos que tem muito a nos dizer. A grande pergunta que vai guiar a nossa reflexão é essa: por quê? Porque justamente as pessoas que viram Jesus crescer, seus vizinhos, seus parentes, foram os que mais fecharam o coração para ele. É essa tensão, esse paradoxo, que a gente vai tentar entender olhando bem de perto o que o Evangelho nos conta. Vamos imaginar a cena. Jesus está na sinagoga de Nazaré, o lugar que ele frequentou a vida toda, e ele começa a ensinar. A primeira reação do povo é de puro espanto. Eles ficam maravilhados, reconhecem que aquela sabedoria não é comum, que os milagres de que ouviram falar são reais. Tá todo mundo de queixo caído. Parecia o começo de uma grande conversão, né? Mas como a gente vai ver, só a admiração não basta. E é aqui que a história tem uma virada trágica. Aquele espanto todo, aquela admiração, em vez de se transformar em fé, azeda. Vira desconfiança, vira escândalo. O que deveria ser o motivo da alegria deles, ele é um de nós, se torna justamente a pedra no caminho. Eles tropeçam na humanidade de Jesus. Para entender bem essa virada, a reflexão do Papa Bento XVI é cirúrgica. Ele mostra que o problema não era a falta de provas, de milagres ou de sabedoria. O problema era a autoridade com que Jesus ensinava. Ele não era mais um mestre repetindo os outros. Ele falava com uma autoridade própria, divina. E isso, para os nazarenos, foi demais, foi desconfortável, inaceitável. Então vamos lá. Essa recusa deles não foi vaga. Eles levantaram objeções bem específicas. Foram literalmente 3 pedras de tropeço que os fizeram cair na incredulidade. Vamos olhar para cada uma delas, porque elas revelam a raiz do problema. A primeira pedra não é este o carpinteiro. Poxa, um Deus com as mãos calejadas, que sentiu o cheiro de madeira e suor. Isso simplesmente não cabia na imagem que eles tinham do Messias. A segunda, o filho de Maria. Essa expressão era incomum. O normal seria dizer filho de José. Isso já apontava para o mistério da sua concepção, algo que eles não conseguiam ou não queriam entender. E por fim, a questão dos irmãos. Como a tradição da igreja sempre ensinou, a palavra usada na época para irmão servia também para parentes próximos, como primos, já que Nossa Senhora permaneceu sempre virgem. Mas para eles, todos esses detalhes, tão humanos e familiares, se tornaram obstáculos. Isso nos leva à palavra-chave de tudo: escândalo. No grego do Evangelho, skandalon não é só uma indignação. É literalmente uma armadilha, uma pedra no caminho que faz alguém tropeçar e cair. A ironia é que a familiaridade deles com Jesus, o fato de conhecerem-o desde pequeno, se tornou a skandalon, a pedra que os fez tropeçar. Eles achavam que sabiam tudo sobre ele e por isso se fecharam completamente para a verdade de quem ele era. Diante dessa muralha de corações fechados, qual é a reação de Jesus? Não é de raiva, não é de vingança. A resposta dele é carregada de uma tristeza profunda, de uma dor que a gente quase consegue sentir nas palavras que ele usa. Jesus usa um provérbio que já era conhecido, mas ele o torna ainda mais pessoal e doloroso. Ao dizer isso, ele se coloca na longa e triste fila dos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias e tantos outros, que foram perseguidos e rejeitados justamente pelo seu próprio povo. O lugar que deveria ser o mais seguro, o lar, se torna o lugar da maior hostilidade. E agora a gente chega no versículo que talvez seja o mais chocante de toda a passagem. Um verdadeiro nó teológico. O evangelista diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Peraí, como assim não pôde? O Deus Todo-Poderoso ficou impotente? A chave para entender isso está aqui. Essa incapacidade de Jesus não é de forma alguma uma falta de poder. Pelo contrário, é a manifestação do seu poder divino que respeita até as últimas consequências a nossa liberdade. A fé é como uma mão aberta, pronta para receber o presente. Já a incredulidade é um punho cerrado. Deus não força a entrada. O milagre precisa de um sim, e onde só existe não, o canal da graça simplesmente não tem por onde fluir. E para a gente ter uma dimensão da gravidade disso, o venerável Fulton Sheen faz uma observação genial.
Ele diz que Jesus se espanta, se admira de verdade, só 2 vezes em todo o Evangelho. A primeira vez é com a fé gigantesca de um centurião romano, um pagão, um estrangeiro. E a segunda vez é aqui, com a chocante falta de fé do seu próprio povo. O espanto de Jesus, tanto para o bem quanto para o mal, nos mostra o que realmente move o coração dele, a nossa fé. Muito bem, mas e pra gente hoje? O que essa história de quase 2000 anos numa vila pequena da Galileia tem a ver com a nossa vida, com a nossa fé? Vamos tirar algumas lições práticas. Dá pra gente tirar pelo menos 3 grandes lições. A primeira, valorizar o cotidiano. Deus ama se esconder na simplicidade, no carpinteiro. A segunda, a fé é a chave que abre as portas. A nossa abertura, a nossa confiança pode desatar as mãos de Deus para que Ele haja em nossa vida. E a terceira, que é um consolo. Se alguma vez a gente se sentir rejeitada por viver a fé, especialmente entre os mais próximos, é preciso lembrar que o próprio Senhor viveu isso na pele, na sua própria casa. E para fechar, fica essa pergunta, essa provocação para nossa reflexão pessoal. Onde será que na nossa vida, a rotina, o costume, a familiaridade com as coisas de Deus pode estar nos deixando cegos? Será que em algum momento a gente também age como o povo de Nazaré, achando que já sabe tudo, e com isso perdemos a chance de nos espantarmos com o divino que insiste em se manifestar no nosso dia a dia?